Olá, leitores! Meu nome é Rafael Santana e eu estou com vocês mais uma vez aqui no canal Livro na Veia. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o primeiro livro publicado por Stephen King, que é nada mais, nada menos que essa obra aqui, Carrie a Estranha. Desculpem aí, né, esse clarão do ring light refletindo aqui na capa. É porque a Suma meio que coloca um brilho nas capas do Stephen King e aí fica meio complicado, né? Nem sei se eu vou conseguir ficar com ela aparecendo demais aqui durante o vídeo para não distrair vocês com essa luz aqui, né? Antes de comentar com vocês sobre esse livro, deixa eu fazer aquela pergunta de sempre, né? Você já se inscreveu aqui no Livro na Veia? Não? Então faça isso agora. Clique aí no botão inscrever-se e também no sininho, tá? Não só porque eu quero que você se inscreva aqui no meu canal, mas também porque se você gosta de Stephen King e de outros livros semelhantes aos que ele escreve, você tem que ser inscrito aqui no Livro na Veia. Aqui no canal eu resenho livros de terror, suspense, fantasia, aventura, um ou outro drama. Tem também ficção científica. Vem muitas histórias aí pela frente, porque tem muito livro que eu ainda não li ou que lerei aqui para o canal e você não vai querer perder nenhuma das resenhas desses livros, né? São dicas literárias incríveis, isso eu te garanto. Então, acompanhe os conteúdos aqui do Livro na Veia sendo inscrito. E claro, para isso você tem que clicar no inscrever-se, no botão inscrever-se e também no sininho, tá? Agora que eu já fiz o meu jabá, vamos aos comentários de Carrie a Estranha. Eu senti uma repulsa por alguns personagens aqui, por algumas ações. Senti, né, um certo impacto em algumas cenas, em alguns acontecimentos, mas medo mesmo, assim, de não conseguir dormir à noite, não, isso não aconteceu. Nem lendo o livro e nem assistindo ao filme, tá? A adaptação de 76, se eu não me engano, do diretor Brian De Palma. As outras duas adaptações, eu meio que não assisti. Se eu assisti, eu não lembro de nada delas. Esse, inclusive, não é um livro tão longo assim. Ele tem 200 páginas, nessa edição aqui da Soma de Letras. E ele não é um livro dividido em capítulos. Na verdade, aqui a gente tem uma história linear, sendo narrada em terceira pessoa, né, por um narrador onisciente, que mostra vários dos pensamentos da Carrie e de outros personagens também, que temos aqui. E entre essas cenas, que são narradas por um narrador onisciente, em terceira pessoa, a gente tem vários recortes de livros e de jornais, que comentam, né, todos os acontecimentos terríveis que teremos aqui nessa história. Ao mesmo tempo que a gente vai conhecendo em ordem cronológica os acontecimentos do livro, a gente também descobre nos textos que estão entremeados aqui com a história que está sendo contada no livro, descobre spoilers, digamos assim, do que virá. Revelações de que as coisas não terminaram bem para nenhum dos personagens que aparecem aqui. Então vamos lá para a história de Carrie a Estranha. Aqui a gente vai conhecer uma jovem, ali no finalzinho da sua adolescência, chamada Carrietta White, mas na maioria do tempo é chamada de Carrie. Ela é filha única de uma mulher chamada Margaret White e ela é órfã de pai. O pai dela, que se chamava Ralph, morreu durante o trabalho. Aconteceu um acidente ali com ele e ele faleceu depois disso. A Margaret, que é a mãe da Carrie, é extremamente destrambelhada, desequilibrada. Ela é fanática, uma fundamentalista religiosa. Ela pega ensinamentos da Bíblia e usa aquilo extremamente ao pé da letra. Ela é maluca, essa mulher, tá? Eu sou cristão e eu senti repulsa por essa personagem, porque se você encontrar alguém que se diz cristão e que age como a Margaret, foge dele, tá? Mas antes disso, repreenda em nome de Jesus, porque um cristão de verdade imita a Cristo. E Cristo jamais agiria com outras pessoas como a Margaret age aqui com a filha e com outros personagens da história. Só para vocês terem uma ideia, ela acha que o simples ato sexual com o marido, tá? Não é com qualquer pessoa, não. Com o próprio marido, casada com o próprio marido, é algo assim fora do normal, sabe? Uma coisa assim que vai levá-los para o fogo do inferno para sempre. O que a gente sabe, né? Que é algo completamente, né, surreal uma pessoa pensar algo assim. E exatamente por ser extremamente extremista nos seus pensamentos religiosos, a Margaret, ela tratou a filha dela, né, a Carrie, desde pequenininha, com muitas amarras, com muita brutalidade, com muita revolta dentro de si, com muita opressão. Para vocês terem ideia, não tem nem espelho na casa da Carrie. Só para a Carrie não correr o risco de, né, ser uma jovem vaidosa. Fora todas as torturas psicológicas e físicas também que ela sofre da mãe, né?
qualquer mínima coisinha que ela faça, a Carrie, e que a mãe dela, a Margaret, ache que é pecado, lá vai ela, né, torturar, literalmente, a garota e obrigá-la a se redimir. E por crescer sendo criada por uma mulher, né, com esse perfil, com essas características, a Carrie é uma garota muito limitada. Tanto socialmente, ela não tem praticamente nenhum amigo e não se relaciona com ninguém, nunca teve um namorado, por exemplo. E ela acaba tendo também muitos traumas e uma baixíssima autoestima. Mesmo tendo um ou outro desejo de liberdade, de fazer coisas, né, que a mãe considera proibidas, ela sempre volta, digamos assim, para a opressão que sempre viveu. E há um detalhe: a Carrie, ela tem poderes telepáticos. Ela tem o que um estudioso, que traz algumas informações a respeito disso, aqui no livro, chama de telecinésia, ou TC, que são poderes paranormais. Poderes que permitem a alguém, por exemplo, entrar na mente de outra pessoa, movimentar objetos, né, controlar objetos com a força da mente, e também causar dor, né, sofrimento em outras pessoas se lhe der vontade. A Carrie manifestou esses poderes desde a infância. Aos 3 anos de idade, ela passou por uma situação muito complicada. Teve um ocorrido aqui na história em que pedras caíram na casa da Carrie e da mãe dela. Esse trecho da história eu não entendi muito bem, né? Qual foi o objetivo do King em colocar isso no livro. Mas não apenas por causa dessas pedras que caem na casa delas, mas também por outros acontecimentos, né? Outras violências que ela sofreu. Nesse dia, a Carrie manifesta os poderes dela com 3 anos de idade. E poderes bem, né, absurdos, bem grandiosos. O livro indica que o pai dela também possui esses poderes, e que talvez haja um gene transmitido de pai para filha que fez com que a Carrie adquirisse esses poderes. Ou seja, existiram outras pessoas da família dela com essas habilidades antes da Carrie e do pai dela. E provavelmente existem muitas outras pessoas pelo mundo que também têm poderes de telecinese. Agora, se essas pessoas estão usando esses poderes para coisas boas ou ruins, a gente não sabe. Porque conforme a gente vai vendo nas pesquisas, os trechos em que essa questão da telecinésia e de tudo o que vai acontecer aqui na história são abordados, são antecedidos por isso daqui, ó, que eu vou ler para vocês. Teve um livro dentro da história chamado The Shadow Exploded, me perdoem pelo meu inglês, que aborda os acontecimentos de 1979, quando tudo o que a Carrie vai aprontar aqui no livro acontece. Tudo o que aprontaram com ela e o que ela vai, né, retribuir, né? Revidar, digamos assim, para essas pessoas. E aí o pesquisador que está por trás de averiguar tudo o que rolou aqui, no conhecido como caso Carrie, ele dá a entender que o governo e que os cientistas não deram muita trela para a possibilidade de que tudo o que rolou aqui nessa cidade, a cidade de Chamberlain, foi provocado pela Carrie, pelos poderes de telecinésia dela. As pessoas, né, da alta, os governantes e cientistas, preferem imaginar que tudo aconteceu por acaso, né? Não há uma pessoa com poderes paranormais por trás disso. Mas esse pesquisador, que, né, escreveu os trechos que vão sendo intercalados ali com a narração, com a história em si, ele acredita piamente nesses poderes. Porém, como provar algo para pessoas que estão convictas de que aquele algo não passa de lorota, não passa de absurdos? Por causa dessa resistência dos cientistas e dos governantes, as habilidades da Carrie acabam ficando em segundo plano e são meio que escondidas por debaixo do tapete, né? Teoricamente, toda a destruição que acontece na cidade foi causada pelo acaso, e não por uma garota ensandecida depois de sofrer a maior humilhação de sua vida. A Carrie, ela começa o livro vivendo uma situação terrível, porque durante toda a vida ela nunca visitou um ginecologista. Ela nunca foi ensinada pela mãe o que acontece com as garotas na puberdade. Ou seja, ali nos seus 16, 17 anos, ela passa por uma situação em que a primeira menstruação dela acontece. E acontece, inclusive, durante um banho no vestiário da escola, em que ela estava rodeada de diversas garotas que, né, ao longo de toda a vida dela, vida escolar, a atormentaram. Tiveram a Carrie como um bode expiatório, como um alvo frequente das suas práticas de bullying. Por ser estranha, por ser desengonçada, por ser muito fechada, por usar roupas bem antiquadas
e também pela mãe, né, que ela tem, que todo mundo na cidade conhece como uma fanática religiosa, a Carrie sempre foi tratada com muito desprezo, com muito desdém, com muita falta de respeito por diversas pessoas na escola. Não só lá, mas na rua onde ela mora também. E uma dessas garotas que comete bullying com a Carrie se chama Chris Hedgeson. Ela estava lá no vestiário durante a menstruação, a primeira menstruação da Carrie, e durante o desespero da Carrie, porque como ela não sabia nada sobre menstruação, ela acreditou que estava tendo uma hemorragia e que iria morrer com todo aquele sangue saindo dela. E ela fica desesperada. E as garotas, em vez de ajudá-la, em vez de, né, tentarem apaziguá-la, as garotas zombam da cara dela, começam a rir da cara dela, começam a atirar absorventes para ela e tampões, acho que é tampões, não sei se o nome é esse mesmo, na Carrie. Tipo assim, ó, enfia aí, né, essa rolha para acabar com esse negócio aí. Além de estar desesperada, a Carrie ainda passa por toda essa humilhação na frente das garotas com quem ela tem que conviver todo santo dia no colégio. Ela é meio que salva por uma professora chamada Senhorita Desjardins, que interrompe aquela chacota, aquela humilhação, e que conta para a Carrie que aquilo é algo normal, algo natural, que ela não precisa ficar amedrontada, ela não vai morrer porque teve uma menstruação. Quando ela volta para casa, uma das primeiras coisas que ela faz é questionar a mãe de por que a mãe não lhe contou sobre aquilo. E a mãe vem para cima dela com toda a sua visão deturpada do que é cristianismo, do que é seguir a Deus e a Cristo, e só desce a lenha na garota, né? Tanto com palavras quanto com as próprias mãos. Mais uma vez a Carrie é oprimida. Porém, ela meio que começa a ter alguns pensamentos mais libertários para si mesma. Porque ela sabe dos poderes que ela tem. Ela ainda não os controla perfeitamente, mas ela sabe que tem determinados poderes. E depois dessa menstruação, eles meio que ficam mais fortes, mais visíveis. Eles meio que se libertam, assim como a mente da Carrie. A partir do conhecimento de algumas coisas que a sua mãe lhe escondeu, ela passa a tentar se tornar mais independente, a enfrentar a mãe, a tomar as rédeas da sua própria vida. E a partir daí, ela vai ficando também mais poderosa. Começa a controlar certas coisas e a fazer certas coisas com mais ímpeto do que antigamente. Uma das garotas que estava no banheiro durante a humilhação que Carrie sofreu depois de ter ali a sua primeira menstruação é uma jovem chamada Sue Snell. Depois de tudo que aconteceu, ela fica muito preocupada com a atitude que ela teve. Ela não se reconhece depois de ter participado daquele bullying. E ela meio que, né, tem um remorso ali e tenta fazer algo pela Carrie. Algo que possa redimi-la do seu erro, que possa tirar aquele pensamento de que ela acabou se tornando uma garota má. Qual é a ideia que ela tem então? Está muito próximo o baile de formatura dos alunos do ensino médio da escola onde a Carrie estuda. E onde esses personagens todos estudam também. E aí, a Sue propõe para o seu namorado, um garoto chamado Tommy, que ele convide a Carrie para ir ao baile. Em vez de ele ir com a Sue, que ele leve a Carrie e que a Carrie possa ter, então, uma experiência incrível. Viver algo que ela com certeza jamais viverá, porque ninguém vai convidá-la. Por amar a Sue e por querer ver a namorada feliz, ele decide então convidar a Carrie. Ele aceita essa ideia da namorada. E a Carrie, depois de alguns questionamentos internos, se deveria ou não aceitar esse convite, ela acaba aceitando. O que a Carrie não sabe é que depois de toda aquela humilhação que ela passou no vestiário, a professora de jardim denunciou as garotas que estavam lá, né, zombando dela, achincalhando ela, né, para o diretor da escola, o Sr. Grey. Inclusive tem uma cena desse diretor com o pai da Chris, que é uma das, né, encrenqueiras aqui desse colégio, e uma personagem detestável, né, tanto ela quanto o pai. O pai dela é advogado. Ele diz para o diretor que não é para ele aceitar que a senhorita Desjardins execute uma punição contra a Chris, de não permitir que ela vá ao baile, mas o diretor põe o cara no seu devido lugar. Ah, e também a senhorita Desjardins dá umas bofetadas, né? Ela trata ali a Chris, numa determinada cena, com bastante ímpeto, né? Com bastante ferocidade. E é claro, né, que essa garota mimada e que sempre teve tudo na mão, que sempre foi bajulada, que sempre foi tratada como uma princesa, só que por dentro de princesa ela não tem nada, né? É uma alma podre. A Chris decide então se vingar da Carrie, porque ela acredita que a Carrie é a culpada de tudo que está acontecendo com ela, tudo de ruim que está acontecendo com ela. Mas, se ela não tivesse, né, provocado tanto a Carrie ao longo da vida e feito o que fez lá naquele banheiro, se ela não estivesse entre as
garotas que estavam ali achincalhando a Carrie, nada disso teria acontecido com ela. Ela poderia ir ao baile com seu namorado, o Billy, que também não é flor que se cheire, e estaria tudo certo, todo mundo contente, feliz, seguindo suas vidas. Porém, ela quer se vingar da Carrie. Ela quer que a Carrie passe pela maior humilhação da sua vida. Através do namorado e de alguns amigos dele, a Chris decide executar um plano de recolher uma boa quantidade de sangue de porco. Ela vai colocar esse sangue em um balde. Na verdade, quem faz isso na história é o Billy. E eles posicionam esse balde na quadra, né, do colégio onde o baile de formatura, né, irá acontecer. O balde ficará lá, posicionado exatamente onde ficam as cadeiras, né, sobre as cadeiras do rei e da rainha do baile, do casal que vai ser escolhido como rei e rainha do baile. E ela arquiteta ali, né, junto com suas amigas e com os rapazes que namoram essas amigas e outras pessoas do colégio, ela arquiteta que a Carrie e o Tommy sejam os vencedores, que eles se tornem o rei e a rainha do baile, para que enquanto ela estiver ali sentada, né, no trono de rainha, ela leve então um banho. Nada agradável. Para você que nunca teve contato com essa história, com Carrie a Estranha, eu não vou contar o que vem a seguir, tá? Para que você não tenha a sua experiência de leitura ou assistindo aos filmes estragada por causa desse vídeo. Vocês que já leram o livro ou que já viram as adaptações sabem muito bem o que virá pela frente, né? É só tragédia. O livro, como eu disse para vocês, não me assustou. Na verdade, o que ele provocou em mim foi muita revolta, né? Por diversos personagens aqui, principalmente pela Margaret, que é a mãe da Carrie, e por essa Chris, que é... As duas são detestáveis, tá? São dois dos piores tipos de seres humanos que possam existir nessa terra. Eu senti pena da Carrie em alguns momentos, e gostei da maneira como o Stephen King a desenvolve. Toda essa questão assim, do descontrole que ela vai sofrer ao longo da história. E das descobertas, né? Tanto as descobertas naturais de estar, né, amadurecendo, se tornando uma mulher, quanto as descobertas dos seus poderes, dela aos poucos ir dominando esses poderes com mais precisão. E tendo mais precisão, ela consegue fazer coisas mais específicas, coisas que nem sempre são muito boas, né? A minha luz está piscando aqui. O final desse livro é bem impactante, tudo o que acontece aqui durante o tal baile, tudo que virá no desenrolar, né, desse final, e as consequências das escolhas dos personagens, incluindo, né, a Carrie, a protagonista Carrie, mexem bastante com a gente. E aí, durante a leitura, eu fiquei me perguntando como que o mundo seria muito melhor, né? Se todo mundo vivesse a sua vida sem incomodar ninguém, sem perturbar ninguém, sem ferir o coração de ninguém, né? Se cada um se preocupasse consigo e com o próximo, só quando esse próximo precisasse, uma situação, né, de desamparo, de perigo, de tristeza, ia ser maravilhoso o mundo. Mas existem pessoas que gostam, né, de fazer o mal, de ver o seu próximo ruim, péssimo, né? Entristecido, né? Humilhado, amargurado. E é por isso que tantas coisas horríveis, né, já aconteceram ao longo da história humana. Tanto coisas pontuais, quanto coisas, né, que tomaram proporções catastróficas. Como é o caso do que vai rolar por aqui. Sobre o filme dirigido por Brian De Palma, que foi a primeira adaptação desse livro, eu assisti essa adaptação que está disponível no Prime Video. Eu assisti no mesmo dia que eu terminei a leitura de Carrie, e eu confesso para vocês que eu ri em algumas partes do filme. O filme tem, sim, alguns momentos, né, bem chocantes, bem impactantes. A atuação da atriz que faz a Carrie, no meu ponto de vista, é a melhor de todos os atores do filme. Eu achei a mãe dela bem fraca. A representação da mãe dela no filme, para mim, é bem fraca. A mãe dela no livro é muito mais detestável, muito mais vilã, digamos assim, né? Ela toma atitudes muito mais terríveis aqui, ao longo do livro. E eu não consegui, gente. Eu não consigo ver filmes dos anos 80, filmes que representem adolescentes nos anos 80, 70, 80, por aí. Porque eles colocavam atores muito mais velhos para interpretar, né, esses personagens juvenis. E não dá, eu não consigo me conectar com a história quando eu vejo um adolescente com cara de 30 anos. O Billy, por exemplo, né, é interpretado no filme pelo John Travolta. Quando eu vi o John Travolta na cena ali com a Chris, gente, não dá. Eu fiquei assim, gente, não vai rolar. Não acredito que é o John Travolta que tá ali. Claro que naquela época o John Travolta ainda não era
tão John Travolta assim, né? Ainda não era um ator assim tão importante. Creio que não, né? Eu não era vivo naquela época, em 76, então não posso afirmar com todas as letras. Mas, assistindo ao filme hoje, me perdeu ali, né? Quando apareceu a cara do John Travolta no filme, o filme me perdeu. E o ator que faz o Tommy, por exemplo, com aquela cabeleira, né, encaracolada dele e aquela cara de 35 anos, não dá, cara. O personagem, eu li o livro, né, imaginando realmente adolescentes, né? Eu consegui visualizar adolescentes. A Carrie, no livro, inclusive, é bem diferente de todas as atrizes que foram, né, contratadas para os filmes, tá? E olhando os atores no filme, nesse filme, né, do Brian De Palma, eu não conseguia ver os personagens nesses atores, sabe? Principalmente o Tommy e o Billy. Os demais até vai, né? Apesar de que eu imaginei a mãe da Carrie com uma aparência um pouquinho mais soturna do que a da atriz que interpretou ela. A cara da Carrie, depois que tudo acontece, né? Tudo que eu não comentei aqui nesse vídeo, para não entregar spoilers, é bem assustadora. Isso daí eu, né, assino embaixo, que ficou bem, né, visceral, bem impactante. A atriz que faz a Carrie é o que salva esse filme, tá? Porque assistindo hoje esse filme, talvez lá naquela época, nos anos 70, ele tenha sido um filmão, né? No quesito direção e tudo mais. Mas hoje em dia, ele tá, sei lá, ele envelheceu meio mal. Tem umas coisas ali, umas decisões artísticas do filme que, sei lá, eu achei engraçado. E não era pra achar engraçado, né? Já que é um filme de terror, digamos assim. Por questões de orçamento, uma parte da destruição que tem no livro não foi incluída no filme. Não sei nas outras duas adaptações que vieram depois, né? Nos anos 2000 e 2010, por ali. Mas eu senti falta dessa destruição e das pessoas terem certeza, né, de que a Carrie era a causadora de tudo isso. Não exatamente as pessoas que, né, vão sofrer um pouquinho aí na história, mas outras testemunhas, pessoas que não estavam diretamente ligadas ao que vai acontecer aqui, né, de mais impactante no final do livro. Tem vários personagens que testemunharam as ações da Carrie e que, por causa da influência dos poderes dela, tiveram certeza, né, meio que entraram, tiveram um vislumbre da mente dela. E tiveram certeza, por mais que elas não conseguissem provar isso, que foi a Carrie a causadora de toda a desgraça que virá por aí. Mas não estou desmerecendo o filme, tá? Eu acredito que na época em que foi lançado, foi uma obra bem importante para o cinema. Mas eu não consigo dizer que ele é superior ao livro. Eu prefiro ficar com o livro do que com aquele filme. O livro dá algumas liberdades, né, de narrativa, de construção de história, que um filme, por exemplo, não consegue ter. De, por exemplo, mostrar tudo que está na mente da Carrie, né? E dos personagens que estão ao redor dela também. Alguns deles, em alguns momentos, sofrendo influência da mente dela, né? Tendo vislumbres do que ela está pensando. A única coisa que eu não gostei no livro, e que talvez o filme tenha feito um pouquinho melhor, né, com mais impacto, digamos assim, foi a morte de uma determinada personagem aqui, que eu não vou dizer quem, para não entregar spoilers, mas é uma personagem muito importante, né, muito ligada ali a Carrie. Eu não gostei da maneira como ela morreu, eu acho que ela deveria ter sofrido um pouco mais. Eu estou terminando a gravação desse vídeo a 1h38 da manhã, de um domingo, e estou exausto porque eu trabalhei o dia inteiro num calorão que fez aqui em São Gonçalo hoje, e depois ainda peguei chuva, porque depois do calorão veio a chuvarada. Tanto na hora que eu saí do trabalho, quanto na hora que eu saí do ônibus, chegando em casa. Ou seja, eu peguei chuva duas vezes. Mas eu estou aqui, gravando esse vídeo para vocês. E antes que alguém venha escrever alguma coisa nos comentários, eu não sou especialista em Stephen King, tá? Eu só li 2 livros do autor, assisti a vários filmes inspirados nos seus livros, mas os livros mesmo, eu só li 2, que são O Iluminado e It a Coisa. E agora Carrie Estranha. A partir de agora, né, desse mês de outubro de 2023, que eu vou me aprofundar na obra do King. E para o mês de novembro, já vou dizendo para vocês que eu vou ler Salem. Então, se você ama esse livro, fique de olho aqui no canal, porque virá em breve uma resenha dele, tá? E pode já dizer aí nos comentários se é um bom livro ou não. Carrie, de 1 a 5, eu daria nota de 3. Não é um livro ruim, mas não me assustou tanto assim não, né? Não acho que o King já seja um escritorzão de terror aqui nesse livro. Ele soube construir tensão, soube construir boas reviravoltas e cenas chocantes, né? Isso eu devo admitir.
Mas medo mesmo eu não senti com essa leitura não. Vamos ver então com Salem, né? O que vai rolar, como é que vai ser a experiência de leitura. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se isso aconteceu, se você gostou, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece, que é fã ou não do Stephen King. E claro, se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora aqui no Livro na Veia. Um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!